Try to continue with this word of life. E agora hoje à noite eu vou continuar com essa palavra de vida. Now, last night I tried to be very ambitious, try to cover 17 books. Ontem à noite eu fui muito ambicioso, tentei cobrir 17 livros. Now I failed. E eu fracassei. So I try again tonight. Eu vou tentar novamente hoje à noite. Now, when I shared last night, Quando eu compartilhei ontem à noite, I discovered some of you brothers are very young in the Lord. eu descobri que alguns dos irmãos são bem jovens ainda no So Senhor. probably I still need a little bit more of explanation. Talvez eu precise de um pouquinho mais de explicações. I'm afraid that you won't catch the main thought of what we have shared last night. Eu estou receoso de que você não está pegando aquele pensamento principal de ontem à noite. Now we have mentioned that testimony of Jesus is a spirit of prophecy. Nós mencionamos que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Now when you go through these 17 books, Agora, quando você examina esses 17 livros, we are supposed to enter the spirit of these 17 books. agora nós devemos penetrar no espírito desses 17 Now, when you livros. really penetrate into it, Quando você penetra nesse espírito, now you ought to have the testimony of Christ. você deve receber o testemunho de Cristo. We ought to meet our risen Lord Nós devemos encontrar o nosso Senhor from ressurreto 4 different angles. de 4 diferentes ângulos. So that's very important. E isso é extremamente importante. When we study 66 chapters of Isaiah, Quando nós estudamos 66 capítulos de and Isaías, then Hosea, e depois Oséias, then Amos, depois Amós, then Micah. depois Now, Miqueias, after you study these 4 books, depois que você estuda esses 4 livros, now what is the most important picture? agora qual é o quadro mais importante? What is the central message? Qual é a mensagem central In e these 4 essencial books. nestes 4 livros? And that ought to do that ought to do with the testimony of Isso Jesus. tem a ver com o testemunho de Jesus. So you see, brothers, Então os irmãos estão last night vendo? when we study Isaiah and the other 3 books, E ontem à noite, quando estudamos Isaías e os outros 3 now we livros, come to the conclusion. chegamos à conclusão Very important. muito When you importante. study 66 chapters of Isaiah, Quando você estuda os 66 capítulos de Isaías, you discover the central thought. você descobre que o pensamento The central, central theme o tema central, is Isaiah 50. Isaías 53. You see? Está vendo? And we discover there are 9 sandwiches in the second part of E Isaiah. descobrimos que há 9 sanduíches na última parte de Isaías, segunda parte de Each Isaías. sandwich covers 3 chapters. Cada sanduíche compreendendo 3 capítulos. Now, if you pick up the middle one, Se você pega o sanduíche do meio, so that means some central part of the word. isso significa aquela parte central da palavra. And then you have chapter 52, chapter 53, chapter 54. Aí você tem o capítulo 52, 53, 54. Now you discover 53 at the middle. E agora você descobre que 53 está no meio. And what is it? E o que é? Isaiah 53. Isaías 53. And now you discover Christ crucified. Aí você descobre Cristo e Ele crucificado. According to Isaiah. De acordo com You Isaías, see, brothers. irmãos, And Isaiah has seen Christ crucified from a prophetic telescope. Isaías viu Jesus Cristo crucificado através de um telescópio profético. So this is testimony of Jesus. Este é o testemunho de Jesus. So from the structure of this wonderful book, Então, na estrutura deste maravilhoso livro, Holy Spirit point us to Isaiah 53. o Espírito Santo nos aponta para Isaías 53. Cross A cruz is the meeting point of God's righteousness and the gospel. é o lugar de encontro da justiça e retidão de Deus e o amor de Deus. If you ask modernists, Se você perguntar aos modernistas, they will say there are at least 2 or more than 2 authors for Isaiah. eles vão dizer que existe 2 ou mais autores, escritores do livro de Isaías. Because they said the first part and second part, they are just contrast. Porque ele diz que a primeira parte e a segunda parte são totalmente One contrárias. is in one pole, another one is in another pole. Um está num polo e outro está em outro polo. So we cannot help but have the conclusion there must be
more than one author. Portanto, eles dizem que nós não temos que não chegar a essa conclusão de que tem que haver mais de um autor. Unfortunately, many evangelical Bible students follow that teaching, Infelizmente, muitos estudiosos evangélicos seguem essa orientação. and they forgot. E eles esquecem. God actually designed the whole thing. Deus foi o que projetou tudo. It meant to be great contrast between the first part and second part. Sim, Deus queria que sim fosse um grande contraste da primeira parte à segunda First parte. part speaks of the righteousness of God, A primeira parte falando da justiça de Deus. and second part the consolation of God. E a segunda parte falando da consolação de How Deus. do you reconcile these two? Como é que você reconcilia essas duas partes? Thank God. Graças a Deus. And it is on the cross. Lá na cruz, And you discover the righteousness of God and the love of God kiss each você other. descobre que a justiça de Deus e o amor de Deus se beijam na cruz. Thank God. Graças a This Deus. spells out the salvation of God. Isso soletra para nós a salvação de Deus. Now, that's the first picture. Esse é o primeiro quadro. But again, Mas novamente, if we not only concentrate on 53, mas se nós não somente concentrarmos no 53, if we take the whole sandwich se nós together, pegarmos o sanduíche inteiro, behold, eis, your God reigns. o seu Deus reina. That chapter 52. Aquele capítulo Now, if 52. you read the whole context, Se você ler todo o contexto, then you discover você vai the descobrir one who has crucified for us on the cross. aquele que foi crucificado por nós na cruz. He is the King. Ele é o And rei. he reigned on the cross. E ele reina da And cruz. now he set up a kingdom, E ele agora está estabelecendo um reino, which is altogether different from the earthly kingdom. que é um reino totalmente diferente de todos os reinos So da how terra. do you describe it? E como é que você descreve esse reino? Then the Lord called it Então o Senhor chama esse the reino kingdom of heaven. o reino dos céus. So you see, brothers, Os irmãos estão vendo? Isaiah, not only the gospel according to Isaiah, Então, a Isaías não é somente o evangelho segundo Isaías. is the kingdom, is the gospel of kingdom according to É o Isaiah. evangelho do reino de acordo com Isaías. Now, do you see that? Os irmãos estão vendo? Now, this Isaiah really reminds you of gospel of Matthew. E esse Isaías te faz relembrar do evangelho de Mateus. When you study a gospel of Matthew, Quando você estuda o evangelho de Mateus, you look back. você olha para trás. That's historical view. Essa é a visão histórica. But if you were with Isaiah 8th century before Christ, Agora, se você estivesse vivendo com Isaías séculos antes, then you have prophetic view of Christ. você teria a visão profética de Cristo. You have gospel of kingdom Você tem- according to Isaiah. Você teria o evangelho do reino de acordo com Now, Mateus, that's the first point. com Isaías. Esse é o primeiro We ponto. come to the second one. Agora vamos ao segundo ponto. Again, we need the central message. Novamente, nós precisamos de uma mensagem central. Probably last night you were too tired, Ontem à noite você estava muito cansado, especially when we share at the very end. especialmente no finalzinho do nosso I compartilhar. really felt the difficulty in delivering. Eu senti muita dificuldade na But I liberação think da it's very palavra. important. Mas é muito importante. So please bear with me. Então me suporte agora. I just try to repeat a little bit, just try to review a little Eu bit. vou revisar um pouquinho, vou repetir um pouquinho. If you study Jeremiah, Se você estuda Jeremias, again, it's a very long book. novamente é um livro muito comprido. I tell you, brother, Eu digo uma coisa, if irmão. you study Isaiah and Jeremiah, that's really give you a great test. Se você estudar Isaías e Jeremias, isso é um grande prova, um grande teste. Sometimes you need the patience of Job to study. Às vezes você precisa da paciência de Jó para estudar esses You see, dois. sometimes you study the Jeremiah, you just get lost. Quando você está estudando Jeremias, você fica até meio perdidão. So now we ask the Lord, what is the central picture? What is the most important picture Você there? fica tentando achar qual é o quadro principal That aqui. really can summarize the ministry and the work and the life of this man, Jeremiah. Que possa resumir a palavra, a obra deste homem Jeremias. Sometimes when we study this book, we always think of a weeping prophet. Sempre que nós estudamos esse livro, nós temos a impressão daquele profeta chorando, sempre You see, chorando. we always think about his weeping, the image. Nós temos sempre aquela imagem dele chorando. But we have to go something deeper. Mas nós temos que ir a algo mais profundo. Now, for that reason, Por esta razão, now let me try to explain to you a little bit. deixe-me tentar explicar um pouquinho mais. Now, first, Primeiramente, if we go through the prophecies of Jeremiah, se nós começarmos a examinar as profecias de Jeremias, of course, Jeremiah has some prophecy
on nations. Naturalmente que Jeremias tem profecias relacionadas com as He nações. also has some prophecy about the end days. Ele também tem algumas profecias relacionadas com os tempos do fim. But when you study the whole book, Mas quando você estuda o livro now inteiro, you ask the Lord, você pergunta ao Senhor, can we find some most important prophecy, probably the most important one? Senhor, qual é a profecia mais importante nesse livro? And that prophecy really has left some very important impression. E que essa profecia tem tido uma impressão muito forte, deixado uma impressão muito And forte, that really can be connected with the testimony of Jesus. que possa ser conectada, relacionada com o testemunho de You Jesus. see, brothers? Irmãos, Now, if you study all these prophecies, se você estudar todas essas profecias, no doubt, sem dúvida alguma, you will know. você vai Among descobrir. many prophecies of Jeremiah, Entre as muitas profecias de Jeremias, now one prophecy is important. tem uma profecia que é extremamente So let us read importante. again. Então vamos ler novamente. Jeremiah 29. Jeremias capítulo 29. Jeremiah 29, Jeremias capítulo 29, verse 10. versículo 10. For thus says the Lord, when 70 years have been completed for Babylon, I will visit you and fulfill my good word to you to bring you back to this place. Assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Then Bible tells us the plan of God. Então agora a Bíblia nos diz o plano de Deus. That's very important. Isso é importante. And this actually has a definite application to our life. Isso tem uma aplicação muito prática para a nossa vida. This will explain our individual life as well as our corporate life. Isso vai explicar a nossa vida individual, como também a nossa vida em And he coletividade. said, for I know the plans that I have for you, E depois diz, pois eu sei os planos que eu tenho para vós, declares the Lord, diz o Senhor, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. My brothers, Irmãos, why so much suffering? por que tantos sofrimentos? Now, captivity is one of the sufferings. Cativeiro era um dos sofrimentos. Now, the whole nation of Israel has been captured. Agora, toda a nação de Israel foi levada em cativo, Now, you para o remember cativeiro. how Jeremiah described the situation. Você se lembra como Jeremias descreveu a You situação? see, when they were captured by the army of Babylon, Quando eles estavam sendo levados pelo exército da Babilônia, so they are like a plant plucked out from their original place. eles eram como uma planta que tinha sido arraigada, desarraigada do seu lugar natural. And 600 years before Christ, E 600 anos antes de and Cristo, these people of God, they were captured into a land called Babylon. eles foram levados para uma terra chamada Babilônia. That is today's Iraq. É hoje a terra chamada Iraque. 600 miles away, 600 milhas de distância, far from their homeland. longe da sua terra natal. Now you see, when they were captured, when they were captured as a group of people, Como um grupo de pessoas levados para o and cativeiro. when they passed by the tomb of Rachel, Quando eles passaram pelo túmulo de Raquel, and the Bible said, e a Bíblia diz, Rachel wept Raquel chorou, because their children was no longer there. porque os seus filhos não estavam mais Because ali. these are their children. Porque esses eram seus filhos. Now they were captured away. They will be captured to a place where it's 600 miles away. Agora estavam sendo levados para um cativeiro a 600 milhas de distância. Now you see, and now then the Bible says, Então a Bíblia diz, and he wept so loudly. e choraram tão alto, Now in the other city you could hear it. que em uma outra cidade podia ouvir aquele lamentação. Very interesting. Muito interessante. And the tomb of Rachel is 5 miles from Jerusalem in this end, Agora, o túmulo de Raquel estava a 5 milhas de distância desse lugar. and the other city is 5 miles away from Jerusalem at the other end.
Em outra direção, a 5 milhas de distância, mais ou menos 8 quilômetros, estava essa outra cidade que ouviu essa The lamentação. sorrow of Rachel was so great. Tão grande era essa lamentação. And she cried. Quando ela chorava e lamentava. And even 10 miles away, you heard her voice. Mesmo a cerca de 15 quilômetros de distância, podia ouvir as suas Brothers and lamentações. sisters, Irmãos e irmãs, this is a great affliction and tribulation. isso foi uma grande aflição e tribulação. When the fire was burning in the city of Jerusalem. Quando o fogo estava subindo, as labaredas subindo na cidade de Jerusalém. Jeremiah was hiding in a cave near Mount Golgotha. Jeremias estava escondido numa caverna próximo do Gólgota. And when he saw the whole city is in burning, E quando ele viu toda a cidade em chamas, and he was weeping. ele estava chorando. And the book of Lamentation is the result of it. E aí o resultado foi o livro de Lamentações. So you see, brothers and sisters. Então, irmãos e irmãs, And now Jeremiah tried to comfort them. agora Jeremias está tentando confortá-los. Yes, even now you are being captured. Sim, você está sendo levado cativo. Now he has a prophecy. Mas ele tem uma profecia He agora. said, when 70 years have been complete for Babylon, I will visit you and fulfill my good word to you and to bring you back to this place. Ele diz, certamente que passados 70 anos em Babilônia, tentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. And God said, Então Deus diz, I know. pois eu I sei, know. eu The sei, plans that I have for you os planos que eu tenho para vocês is for welfare é de paz and to give you a future and a hope. e para vos dar uma esperança e um futuro. What does that mean? O que significa This isso? is a part of God's training program. Esse é parte do treinamento de Deus. Now you know, brothers, Então, irmãos e irmãs, why people of Israel were captured. por que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? Before God did that, Antes de Deus fazer isso, God tried to correct them. Deus tinha tentado corrigi-los. But unfortunately, Mas, infelizmente, instead of serving God, ao invés de servir Deus, they worship idols. eles estavam adorando ídolos. Secretly, they have idols. Secretamente, eles tinham ídolos. Now, don't blame them. Agora, não os culpo. We are not better than they. Nós não estamos em melhor situação do que Today, eles. even we love God, Hoje, mesmo amando o Senhor, but secretly, mas we secretamente, love the world. nós amamos o mundo. Secretly, we Secretamente, have some person or something taking the place of God. nós temos uma pessoa ou alguma coisa tomando o lugar de So Deus. these are the idols. Esses são ídolos. So gradually, you see, now we are far from God. Pouco a pouco, gradativamente, nós vamos nos distanciando de Deus. So at that time, Então, nessa época, they even say that this is the city of Jerusalem. eles diziam, essa é a cidade de Jerusalém. This must be eternal city. Essa cidade vai ser eterna. God is with us. Deus está conosco. So for that reason, Por essa razão, and this city will never fall. essa cidade nunca vai cair. You see, brothers, Irmãos e irmãs, they had a wonderful history with the city. eles tinham uma história muito interessante com essa Because they cidade. know that this is the city of God. Porque eles sabiam que essa é a cidade de Deus. Even they are in a terrible situation. Mesmo que eles estivessem em situações terríveis. Instead of repenting before God. Ao invés de se arrependerem diante de Deus, And now they think that anyway, because this is the city of God, eles achavam que de qualquer forma, porque esta é a cidade de God Deus, definitely will protect us. Deus definitivamente iria protegê-los. The same thing happened 70 years after Christ. E isso aconteceu a mesma coisa 70 anos depois de You Cristo. remember Você se lembra? when Roman armies was besieging the city of Jerusalem? Quando os exércitos romanos estavam sitiando a cidade de Jerusalém. That was almost Passover. Isso era quase na época da Páscoa. Now even the whole city was being besieged. A cidade estava praticamente sitiada. But now something really struck these Roman soldiers. Mas algo realmente atingiu esses soldados romanos. Because they discovered all over the place of the land. Eles descobriram que em toda a região da terra, People traveling toward the city. as pessoas estavam viajando em direção à cidade de They're Jerusalém. supposed to run away from the city. Ao invés
invés de fugirem da It cidade, is such a dangerous city. era uma cidade tão perigosa, They should leave the city as soon as ao invés de possible. deixar a cidade o mais cedo possível, Instead of leaving the city, ao invés de deixarem a cidade, they were traveling toward the eles city. estavam viajando em direção à So you cidade. see, then the Roman general gave the command. Então o general romano disse o seguinte, They said, we never saw such a ele thing. disse, nós nunca vimos uma You coisa see dessa. why? Por quê? Because these people, they believe that. Porque esse povo acredita. No matter, even we commit sin. Não importa de que nós de quem tenhamos But feito. this is the city of God. Essa é a cidade de Deus. And now God definitely will protect the E city. Deus claramente vai nos proteger. Now this is the Passover. Isso é a época da Páscoa. And if we get into the city, E se nós entrarmos na cidade, God will be with us. Deus vai estar conosco. Instead of being repentant, instead of having repentance before God, Ao invés de se arrependerem diante de Deus, they all rush into the city. eles correram para dentro da cidade. So the Roman general said, let's open the door. Então Open the o gate. general romano falou assim, vamos abrir os portões. And these Jewish people rush into the city. Então todo esse povo judeu entrou para a cidade. More than 200 and 300 millions. Mais de Two or three millions. mais ou menos 2 a 3 milhões de Then pessoas. the gate closed. Então os portões se fecharam. Now, when the gate was open, Agora, quando os portões estavam fechados, those Christians aqueles cristãos, who have studied Matthew, chapter aqueles 24, crentes, aqueles cristãos que estavam estudando essas they profecias, all fled from the city. que estavam estudando o livro de Mateus, eles caíram fora There, my da cidade. brothers, was such a tragedy. Então houve uma tragédia tremenda. And that Passover E naquela Páscoa became the last Passover in their life for se, those Jewish se people. tornou a última Páscoa para aquele povo judeu. Now you cannot find any Christian inside the city. Você não poderia encontrar nenhum crente na cidade de Jerusalém naquela época. What a tragedy. Que tragédia. Because they believe that this must be the eternal city. Porque eles acreditavam que era a cidade eterna. Same thing happened in the time of A Jeremiah. mesma coisa aconteceu na época de You Jeremias. see, brothers, Irmãos e irmãs, Jeremiah wanted them to repent. Jeremias queria que eles se arrependessem. Jeremiah said this city will be captured. Jeremias estava dizendo, essa cidade vai ser This city will cativa. be fallen. Essa cidade vai cair. They don't want to hear it. Mas eles não queriam ouvir. They put him in prison. Puseram Jeremias na prisão. You see that, brothers? Você vê isso. Now, at that time, Naquela época, actually, people of God was in a terrible situation. o povo de Deus estava numa situação muito difícil. They worship idols. Eles estavam adorando ídolos. So what God can do? Então o que Deus pode fazer? And according to E Jeremiah, de acordo com Jeremias, the disease the people of God had is an incurable disease. aquela doença que o povo de Israel tinha adquirido era uma doença incurável. As if it was a cancer. É como se fosse um tipo de câncer. Now God has to do something drastic. Deus tem que fazer algo drástico. Unless God is going to do something drastic, they won't repent. A não ser que Deus faça algo radical, drástico, eles não se So you see, arrependeriam. brothers, Então, irmãos e now irmãs, what God was doing? então o que Deus vai fazer? Now God, as if said to his people, Então Deus disse para esse povo, now you love these idols, right? vocês amam esses ídolos, não é You verdade? worship your idols secretly. Vocês estão adorando esses ídolos secretamente. But actually, you did not worship idols enough. Vocês não estão adorando os ídolos suficientemente. Now I'm going to send you to a place Eu vou enviar vocês para um lugar full of idols. cheio de ídolos. When you look at on your right idols, Quando você olhar para a sua direita, há ídolos. and this side idols, E à esquerda, ídolos. and that side E na idols, frente, ídolos. I tell you, brothers, Irmãos e if you irmãs, visit Babylon, se você visitar a Babilônia, more than 2,000 kinds of idols. mais de 2.000 tipos diferentes de ídolos. I'm not saying 2,000 idols. Eu não estou falando de 2.000 ídolos. I'm talking about 2,000 kinds of idols. Eu estou falando de 2.000 tipos de ídolos. Oh, my brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Now you will come to a land full of idols. agora você vai para uma terra cheia de ídolos. Now you have every opportunity. Você vai ter toda oportunidade. Now you will have enough of idols Você vai ter ídolos para sair pelas orelhas. until one day Até um dia, you say to yourself, você vai dizer para você I'm mesmo, sick and tired. eu já estou enfarado disso tudo, desses And by ídolos. this way, Então, dessa forma, God has cured their disease.
Deus vai curar essa enfermidade. And after they came back to Jerusalem again, E depois que eles voltaram para Jerusalém novamente, something very interesting. algo interessante aconteceu. Historian will tell you Os historiadores vão nos dizer, that disease has been cured. aquela enfermidade foi curada. Only God can do such a work. Só Deus pode fazer tal obra. Let me give you one illustration. Deixe-me dar uma I ilustração. use my son Daniel as illustration. Eu uso meu filho Daniel como ilustração. I say illustration. That doesn't mean effect. Eu não estou dizendo que é um fato, é ilustração. Now suppose suppose when Daniel was very young, Suponhamos que quando Daniel era bem pequenininho. I told him, Ele if disse, you want anything, ask your mother. se você precisa de qualquer coisa, peça a sua mãe. Don't just open the refrigerator yourself. Simplesmente não vá na geladeira e abra. Now, if you want ice cream, ask your mother. Se você quer sorvete, vai e peça a sua Now, mãe. don't go just take the ice cream. Simplesmente não vai lá e pega. Not, but he loved ice cream. Mas ele adorava Even we sorvete. say you shouldn't do that. Mesmo quando dizia, você não deve fazer But isso. from time to time, he still secretly gets Mas some ice cream. secretamente ele ia lá e pegava o But now you sorvete. see, if we love our son, Mas se nós amamos o nosso filho, we have to solve this problem. nós temos que resolver esse We have to problema. deal with him No. seriously. Nós temos que Because we want him to learn a good lesson. porque nós queremos que ele aprenda uma boa lição. Of course, there are many ways. Há muitas formas de você fazer isso. I think most stupid way is to spank him. Aí eu acho que a maneira mais tola e estúpida é But many simplesmente dar parents uma just surra nele. do stupid things. Mas muitos pais fazem muita coisa estúpida But mesmo. you can do something better than that. Mas você pode fazer algo melhor do que isso. Now, one day we probably again I say it's assumption. Eu estou dizendo isso é uma assunção, é apenas uma That's the way hipótese. to protect my son. É para proteger o meu filho que eu estou Okay, falando. so I say, look, now you love ice cream. Então eu digo, Daniel, você realmente gosta de sorvete. Okay, I don't think you have enough. Eu creio que você não tem tido sorvete So suficiente. you want one? Você quer um? Finish it. Termina. We give you another one. Nós vamos te dar outro. Oh, then he can enjoy the second one. Você pode terminar o You segundo. still have enough. You Mas don't have enough. ainda não teve o Let me suficiente. give you the third Vou te one. dar um terceiro sorvete. And finally, I gave him 28 ones. Depois eu dei 28 para ele. You see? Now, if you go to United States, you have called 31. Se você for aos Estados Yeah. Unidos, tem 31 sabores. I still have still three more to go. Tem 3 mais ainda para experimentar. But my brother and sister, Meus irmãos e think irmãs, about it. pense sobre isso. After taking 28 ice creams, Depois de 28 sabores, he sorvete. must be sick and tired. ele já está doente e cansado. No more ice cream. Agora sorvete, não. You see, brothers, Irmãos e I irmãs, try to use as illustration eu estou usando isso como ilustração to tell you what happened. para dizer o que aconteceu naquela época. Now, I think this explanation is important. Eu creio que essa explicação é Because importante. otherwise, for the young people, since you are not familiar with this book, and then you don't understand it. Talvez você que não está familiarizado com esse livro, você não vai entender. Thank God. Graças a Deus, 70 years later, 70 anos mais tarde, God will bring them back. Deus vai trazê-los de volta. Why? Por quê? The only purpose of the only purpose of God is try to help them, O único propósito de Deus era ajudá-los, to cure their disease, curá-los daquela and doença to give them a future and a hope. e lhe dar um futuro e uma esperança. So you see, brothers and sisters, Irmãos e and irmãs, this is the prophecy. esta é a profecia. And this prophecy is with education in view. Essa profecia tem um elemento de educação em And vista. very important, brothers. É um elemento muito Because importante. now you not understand what happened at that time. Agora você não somente entende o que aconteceu naquela época, And now here you discover what kind of lesson they have learned. você também aprende qual é a lição que eles aprenderam. I told you, Eles dizem, God was successful. Deus foi bem sucedido. And after 70 years, Depois de 70 anos, when they come back, quando eles voltaram, and then you discover você descobre their disease has been a cured. doença deles foi curada. And now you know the difference between Jeremiah and the false prophet. Agora você descobre a diferença entre Jeremias e os falsos profetas. False prophet said after 2 years they will be back. Os falsos profetas diziam, depois de 2 anos eles vão voltar. After 2 years, Depois de 2 anos, they still did not have enough of idols to worship. ainda não tinham tido suficientemente de ídolos. Only 70 years, Somente depois de 70 my anos, brother and sister. irmãos e irmãs, Now God really performed an operation. Deus realmente realizou uma cirurgia. So 70 years Então 70 anos means what?
significa o quê? Means God's great operation in time. Significa a grande operação de Deus no tempo. You remember, Você se lembra? when Daniel was captured, he was almost 15 years old. Quando Daniel foi levado cativo, ele estava com aproximadamente 15 anos de idade. But my brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, now Daniel was 85 years. agora Daniel está com 85 anos de idade. He was very powerful in the empire. Ele era um homem muito poderoso no império. But now he will say, Agora ele vai dizer, if God will lead people back to Jerusalem, se Deus vai levar o povo de volta para Jerusalém, not me anymore. não serei eu a pessoa usada. All I can do Tudo que eu posso fazer is to pray. é orar. So you see, Você vê, irmão? he studied this part of Jeremiah. Ele estudou essa parte de Jeremias. And the word of God says 70 years. E a palavra de Deus diz 70 anos. Now, 70 years has been fulfilled. Agora os 70 anos passaram. What does 70 years mean? O que 70 anos significa? When he was first captured, Quando ele primeiramente foi levado cativo, his hair was still black. os seus cabelos ainda eram pretos. But after 70 years, Mas depois de 70 anos, we can imagine nós podemos imaginar, he is an old man. agora um homem, um ancião. He has come to the very end of his natural. Ele chegou ao fim de todas as suas energias naturais. Now he discovered, Agora ele descobre, if someday people can come back to Jerusalem, se algum dia alguém vai voltar para Jerusalém, can come back to the will of God, voltar para a vontade de Deus, it is not your work, não será a sua obra, nor my work. nem a minha obra. Even Daniel cannot do that work. Mesmo Daniel não pode fazer esse Only trabalho. God Só can do that Deus work. pode fazer esta obra. You see, brother and sister, Irmãos e irmãs, that's the meaning of 70. esse é o significado de 70 anos. But thank God. Graças a Deus. Because of this verse, Por causa deste versículo, giving you a future and a hope. te dando um futuro e uma esperança. Daniel just look back, look forward. Daniel olhava para frente. If he looked back, Se ele olhasse para trás, 70 years 70 anos, full of failure. cheio de fracasso. Yes, for himself. Sim, para ele mesmo. He was on the top in the palace. Ele estava lá no topo, lá no palácio. But he was identified with his people. Mas ele tinha se identificado com seu povo. 3 times he prayed toward Jerusalem. 3 vezes ao dia ele orava em direção, olhando para Jerusalém. 70 years 70 anos, speaks of failure. fala de fracassos. Of failure after another failure. Um fracasso após outro fracasso. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, if anyone can be brought back to the original word of God, se qualquer pessoa vai voltar ao plano, à vontade original de it Deus, must be the word of God. tem que ser uma obra genuinamente So de when he Deus. look forward, Então, quando ele olha para frente, instead of 70 times 1, ao invés de 70 vezes 1, the vision has been enlarged. agora a visão tem alargado. Now he sees 70 times 7. Agora ele vê 70 vezes 7. And now, brothers, Então, irmãos, that's how how Daniel got his wonderful e vision. foi assim que Daniel recebeu aquela maravilhosa visão. 70 times 7. 70 vezes 7. Oh, my brothers. Oh, Where irmãos, did he get that view? onde ele conseguiu esta visão? From prophecy of Jeremiah. Através da profecia de Jeremias. I tell you, Eu digo uma coisa. it was 70 times 1 which leads to 70 times 7. É 70 vezes 1 que vai te levar aos 70 vezes 7. Now you understand Agora você vai entender why this 70 years, this prophecy is the greatest of Jeremiah. por que esta profecia de 70 anos é a maior de todas as profecias de Jeremias. Mas não somente isso. Last night we mentioned, Ontem à noite nós mencionamos. God spoke to Jeremiah. Deus falou com Jeremias. Now you have spoke my word. Ele falou a minha palavra. Go and buy that piece of land. Vai e compra aquele terreno. And then he paid 17 shekels. E ele pagou 17 ciclos de prata. And then he put the title deeds in earthenware. E ele colocou então aquela escritura num vaso de barro. And Bible said that title deeds has been sealed. E a Bíblia diz que aquela escritura estava selada. Now, brothers, Irmãos e irmãs, suppose suponhamos, after 70 years, depois de 70 anos, Jeremiah is still alive. Jeremias ainda estivesse vivo. When he come back
to city of Jerusalem. quando ele voltou para a cidade de Jerusalém, Now, when some people saw that title deed, quando alguém viu aquela escritura, now I ask you one question. eu faço uma pergunta. Who is worthy to open that title? Quem era digno de abrir aquele selo? You know, Você sabe quem? that one who has paid 17 shekels. Aquele que havia pago os 17 ciclos Now, de prata. this is very important. Agora, isso é muito That's importante, something irmãos. to do with the testimony of Jesus. Isso tem a ver com o testemunho de You Jesus. see, my brothers, Os irmãos estão vendo? with this background, Com esse pano de fundo, you begin to understand our Lord. você começa a entender o Senhor You Jesus. begin to understand the Revelation. Você começa a entender o livro de Who Apocalipse. is worthy to open that book? Quem é digno de abrir o livro? That book is the title deeds of the whole earth. Aquele livro era a escritura de toda a terra. Who is worthy to open it? Quem era digno de abrir aquele livro? My brothers and sisters. Irmãos e When irmãs, Jeremiah took his telescope, quando Jeremias pegou o seu telescópio, and my brother, when he wrote this wonderful prophetic book, quando ele escreveu esse maravilhoso livro profético, then he had a prophetic view of Christ. ele tinha uma visão profética de You Cristo. see, my brothers and sisters. Então, irmãos e Now you irmãs, begin to understand. agora você começa a entender. Jeremiah is not only a historical figure. Ah, Jeremias não é apenas uma figura histórica. He is the type of Christ. Ele também é um tipo de You Cristo. see, brothers and sisters. Irmãos e He irmãs, is the true Jeremiah. ele prefigurava o verdadeiro How do you Jeremias. know? Como é que você Because sabe? when Jesus entered into the city of Jerusalem, Porque quando Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, the Bible says he wept over Jerusalem. a Bíblia diz que Jesus chorou pela He cidade. said, Jerusalem, Jerusalem. Ele diz Jerusalém, Jerusalém. You remember that? Você se lembra So daquela he passagem? indeed is true Jeremiah. Ele é o verdadeiro Jeremias. Now, my brothers and sisters. Agora, irmãos e irmãs, And what does that mean? o que significa isso? And thank God. E graças a In the Deus, Bible, na Bíblia, and the temple of God o templo de Deus speaks of the presence of God. fala sobre a presença de Deus. City of God A cidade de Deus speaks of the testimony of God. fala sobre o testemunho de Deus. Think about it. Pense sobre isso. We were created according to God's image. Nós fomos criados de acordo com a imagem de We're Deus. supposed to show forth the testimony of Nós God. devemos manifestar o testemunho de Cristo. We're supposed to take that fruit of life. Nós devemos tomar daquele fruto da árvore da And vida. then we will enjoy the presence of life, of God. E assim desfrutar da presença de Cristo. And for that E reason, por esta razão, the Bible says, a Bíblia diz: you are the temple of God. vocês são o templo de Deus. Trinity. A Trindade. Why Trinity? Por que You Trindade? see, brothers, Irmãos, we have spirit, soul, and body. nós temos espírito, corpo e alma. Now, what is the house of God? Agora, o que é a casa de Deus? You have outer court, you have holy place, and holy of Você holy. tem o átrio exterior, você tem o santuário e você tem o lugar Our santíssimo. body is just like the outer court. O nosso corpo é como o átrio externo. And then our soul is just like a holy place. A nossa alma é como o santuário. When we enter into our spirit, Mas quando nós penetramos no espírito, where you meet your Lord. é aí onde você se encontra com o seu Senhor. That's holiest of holies. Este é o Santo dos Santos. But brothers, Mas irmãos e irmãs, unfortunately, infelizmente, Adam fall. Adão caiu. And what does that mean? E o que significa? That means we, as a temple of God, has been captured. E nós, como templo de Deus, fomos levados cativos. We're supposed to have the image of Christ, Nós devemos de ter a imagem de Cristo. but now that image has been marred. Agora essa imagem foi imaculada. Very interesting. If you Interessante. visit Babylon, Se você visitar a and Babilônia, they, according to archaeology, de acordo com a they arqueologia, saw a piece of thing very interesting. há uma peça lá muito interessante. You see, in the olden time, Nos tempos antigos, they make the how do you say? Bricks? Print. No, when the king tried to seal a document, Quando- they quando- selo. seal. Yeah. Quando os reis queriam selar alguma coisa,
And so then they make that seal on the ground. Eles faziam aquele selo, aquela impressão no terreno. Usually you put some characters there. E punham algumas características ali. But then according to archaeology, Mas de acordo com a arqueologia, they found some footprint of a dog upon that thing. descobriram a pata de um cachorro numa dessas So impressões. it marred the whole thing. E maculou toda aquela impressão, Instead todo of aquele you selo. seeing something on this seal, Ao invés de você ver algo naquele selo ali, now you see the footprint of a dog. agora você vê de um cachorro. Now that's exactly you and me today. Agora é exatamente isso com And você e that's eu. why you see, brothers and É sisters, por isso, irmãos e irmãs, when we are in ruin, quando nós estamos em ruínas, just like the city of Jerusalem is burning. como a cidade de Jerusalém que estava em chamas. Now, my brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, and our true Jeremiah, o nosso verdadeiro Jeremias, weep over our ruined situation. ele chora sobre as nossas ruínas. But thank God, Mas graças a Deus, God said to our Lord, Deus disse para o nosso Senhor, buy that land, compra aquela terra. my brothers, Meus irmãos, because we sin against God. porque nós pecamos contra Deus. Whole creation rebelled. Toda a criação se rebelou. Now, formerly, Anteriormente, and before man's fall, antes da queda do homem, when Adam was in the Garden of Eden, quando Adão ainda estava no jardim do Éden, when he saw some beautiful bird, quando ele via um pássaro bonito, he would say, hey, come here. ele diz, vem aqui, pássaro. And then you discover that the bird will probably sitting on his shoulder. Possivelmente o pássaro vinha e ficava no ombro dele. Then Adam just say, sing some hymn. Então Adão dizia, cante uma canção, hein? Then some wonderful music. E aí aquela música bonita But vinha. you see, brothers, Mas irmãos e but irmãs, after we rebel against the mas Lord, depois da nossa rebelião contra o Senhor, the whole creation rebel against us. toda a criação se rebelou contra nós. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, even a mosquito could persecute you. agora até um pernilongo pode te perseguir. You know, Christians have a persecution complex. Sabe, os cristãos têm um complexo de You perseguição. don't have to go to mainland China to be Você persecuted. não precisa de ir para a China continental para ser If perseguido. there's a mosquito flying around, you just cannot meet anymore. Se tem um pernilongo por aí, você não se reúne mais. Why? Por quê? The whole earth has been polluted. Porque toda a terra está poluída. And the whole earth has been usurped by Satan. E toda a terra foi usurpada por Satanás. But my brothers, Irmãos e irmãs, do you think God is going to take this land back? você acha que Deus vai pegar essa terra de Do volta? you think that Lord God is going to restore us? Você acha que Deus vai nos restaurar? Thank God. Graças a Deus. It was on the cross. Foi lá na cruz. Our Lord has paid 17 shekels. O Senhor pagou 17 ciclos de prata. Because he paid the 70 shekels. E porque ele pagou aqueles 17 ciclos, And he had the title deeds of the whole. ele agora tem a escritura de toda a terra. And not only that, E não somente we isso, have been redeemed back. nós fomos redimidos de volta. That's exactly what happened to us. E é isso que aconteceu conosco. Now, what's 17? Agora, o que é 17? We mentioned 17 prayers last night. Nós mencionamos as 17 orações de It's Jeremias. not by accident. Não foi por acidente. 17 shekels, 17 ciclos. again, not by accident. Também não é por acidente. What is 17? O que quer dizer Now, 17? 17 in the Bible speaks of death and resurrection. Agora, 17 na Bíblia significa morte e ressurreição. You know, if you count from the new year, the first day of the new year, Se você começa a contar desde o princípio do primeiro ano, it is January 14, janeiro 14, and our Lord died on the cross. o Senhor Jesus morreu na cruz. After 3 days, Depois de 3 dias, he was resurrected. ele ressuscitou. And no wonder E não é de se Noah's estranhar. ark A arca de Noé was parking on the Mount Ararat. estava lá no Monte Ararat, January 17. janeiro 17. You see, my brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what 17 means? o que esse 17 That significa? is the ground of resurrection. Ali é o terreno da ressurreição. And you remember, E você se lembra? Joseph has been sold. José foi vendido, But thank God. mas graças a Deus, One day he was in the throne. um dia ele foi levado ao trono. You know how many years Jacob has seen Joseph in the throne? Você sabe quantos anos Jacó viu José no trono?
17 anos. So you study your Bible. Então você estuda a sua Bíblia You discover e você descobre. 17 speaks of death and resurrection. 17 nos fala da morte e ressurreição. After Lord's resurrection. Depois da ressurreição do Remember Senhor. how many fish those disciples has caught? Você se lembra quantos peixes os discípulos pegaram? How many? 153. 153. Now how many fish, that term fish, appear in the 4 Gospels? Agora, quantos peixes aparecem nos 4 evangelhos? 17 times. 17 vezes. And now what is 153? Agora, o que é 153? 1 plus 2 plus 3 until plus 17. 1 mais 1, 2, mais 1 mais 2, 1 mais 3, 1 Yeah, É isso until 17. até 17. Now that's 153. É 153. So you see, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, 17 speaks of death and resurrection. 17 nos fala de morte e ressurreição. Even in God's creation, Mesmo na criação de Deus. something very interesting. Algo muito interessante There is some acontece. kind of insect in the United States. Tem um tipo de inseto lá nos Estados Unidos Now, make lots of noise. que faz um barulhinho irritante. It's cicadas. Cicadas. É um tipo de uma cigarra. It's kind of an insect. É um tipo de um inseto. And these kind of insects, they make lots of noise. E faz muito barulho. But you know, they are like Christians. Eles são como os crentes. They like to have a morning watch. Eles gostam da hora matutina. Now, when they watch the sun going up and up, É quando eles veem o sol nascer. then their voice of singing getting larger and larger. Então a voz do cântico devocional fica cada Just vez like mais alta. Christians, you see. Exatamente como os So crentes. they like have a morning watch every morning. Eles gostam de ter essa oração matutina todas as manhãs. After 1 week, Depois de uma semana, they got married. eles agora se casam. And then they have eggs. Então aquelas cigarras se casam e agora tem ovos. And then somehow something has developed. Agora algo fica em And desenvolvimento. then you discover something very tough, like this. Então aparece um casulozinho. And then this really fall into the ground E esse casulozinho com aqueles ovos cai na terra and die. e morre. Nothing happened. Nada acontece. After 1 year, Depois de 1 ano, 2 years, 2 anos, 4 years, 4 anos, after 17 years. depois de 17 Then anos, you discover this insect fly out again from the earth. você descobre que esse inseto surge da terra novamente. And again they have 1 month of morning watch. E novamente tem 1 mês de oração matutina. Then again into the ground. E novamente vai para a terra. And again come out. E novamente 17 anos So depois. wonderful, brothers and sisters. Irmãos e irmãs, 17 speaks of death and resurrection. 17 nos fala da morte e ressurreição. Now you understand. Agora você Our entende. Lord is true Jeremiah. O nosso Senhor é o verdadeiro He Jeremias. not only died for us, Ele não somente morreu por nós, he also has been resurrected. ele também ressuscitou por nós. Death and resurrection Morte e ressurreição. is typified. Now 17 shekel typify death and the resurrection. 17 ciclos de prata tipifica morte e So ressurreição. my brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, and for that reason, por esta razão, it is our Lord é o nosso Senhor who is worthy que é digno to open that title deed. de abrir aquele livro da Escritura It is a selada. wonderful story. É uma história Do you maravilhosa. see that? Você está vendo? And now you will come to a one important verse in Mark. Agora você vai para um versículo muito importante no livro de For Marcos. even the Son of Man did not come to serve, to be served, Pois mesmo o Filho de Deus não veio para servir, but to serve, mas para servir. and to give his life a ransom. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. How por much muitos. is the ransom? Quanto é esse resgate? Use the language of Jeremiah. Ele está usando a linguagem de Jeremias. 17 shekels. 17 ciclos de prata. In book of Jeremiah, No livro de Jeremias, Jeremiah was a servant of God, Jeremias era um servo de Deus. but he was well misunderstood. Mas ele foi muito mal He compreendido. was well rejected. He has been rejected. Ele foi rejeitado. He suffered much. Ele sofreu muito. But don't forget, Mas não se esqueça, it is God, and he paid 17 shekels. e ele pagou aqueles 17 So if ciclos. you have that picture, Se você tem esse quadro, na now mente, you understand. agora você vai entender. According to gospel, a gospel according to Mark De acordo com o Evangelho segundo Marcos, speaks of Christ as the servant of God. nos fala sobre
Cristo como servo de Deus. He has suffered for us. Ele sofreu por nós. And he served us. E ele para nos servir, And even with his own life. mesmo com a sua própria vida. So, my brother and sister, Irmãos e do you irmãs, see the testimony of Christ now? os irmãos estão vendo o testemunho de Now, Cristo when you agora? come to Jeremiah, Agora, quando você vai para do you Jeremias, see that central thought? você está vendo agora aquele pensamento central? Now, that's very important. Isso é muito importante. Not only Jeremiah, Não somente now Jeremias, Habakkuk, Abacuque, Obadiah, Obadias Zephaniah. e Sofonias. So you see now the whole 4 books open to you. Agora esses 4 livros estão abertos para Now você. you know why we have Habakkuk. Agora você sabe por que tem o Abacuque. Not only the just live by faith, Não somente o justo vive pela you fé. have a song at midnight. Você tem uma canção da meia-noite. Song of faith at midnight at the very end of that Uma book. canção da meia-noite de fé no final And daquele not only livro. that, E não somente in isso. Zephaniah, E em Sofonias, you have the word hidden você tem a palavra escondida and many other things. e outras coisas So by mais. this way, we begin to understand Então, dessa forma, nós começamos a entender this second group of the second this second group of the prophetic books. esse segundo grupo dos livros proféticos. I think these are very important. Eu creio que isso é muito importante. Of course, last night I forgot to mention about lamentation. Naturalmente, que eu esqueci ontem à noite de falar sobre o livro de But I think Lamentações. tonight I mentioned a little bit, then you know how to put together. Hoje eu falei um pouquinho, você agora já sabe como encaixar o Lamentações aí. Now, because of time, I don't want to go into it. E por causa do tempo eu não quero entrar em So mais I think we detalhes. finished half of the prophetic books. Então já terminamos metade dos livros proféticos. Now we come to Ezekiel. Agora vamos para Ezequiel. Again, brothers, E, novamente, irmãos, it's a long book. é um livro muito You comprido. will get lost. Você vai se perder. Sometimes you have lots of fantasy. You have some strange thought about this book. Às vezes você tem alguns pensamentos bem estranhos sobre este When livro. people study the first chapter of Ezekiel, Quando algumas pessoas estudam o primeiro capítulo de they Ezequiel, have all kind of strange idea. eles começam a ter ideias bastante And esquisitas. some people say that when you look at when you study the first chapter of Ezekiel, Alguém já disse quando você estuda o livro, o primeiro capítulo de people Ezequiel, think that's probably something to do with flying saucer. pessoal, isso aqui deve ter alguma coisa a ver com os discos voadores. You see, you just look at the description. You just look at the description, Você vê aquelas descrições lá? and then you find that there's something like the flying saucer. Olha, tem um negócio parecido com o disco voador aí. In NASA, or United States, Lá na NASA, nos Estados Unidos, and one engineer, um engenheiro da and he's NASA, a real engineer, um engenheiro mesmo, who has designed many spaceships. que já desenhou muitas He has espaçonaves. written one book. Ele escreveu um livro. That means he was very serious. Isso significa que ele era muito sério. He really personally believed that's what happened. Ele realmente acreditava que tinha acontecido. And he believed the first chapter of Ezekiel Ele acreditava que o primeiro capítulo de Ezequiel actually is a description of some kind of spaceship era a descrição de algum tipo de uma espaçonave. from outer space. É lá do extraterrestre. So he called it the spaceship of God Então ele chamou de a aeronave de Deus. because he know how to design a spaceship. Porque como ele pôde desenhar esse And projeto, he know essa that one espaçonave, spaceship coming down, então landing, quando essa espaçonave vinha se aterrissando, and then especially read closely Ezekiel, especialmente ele estudando Ezequiel de perto, and then he come to the conclusion: ele chegou à seguinte conclusão: it must be a spaceship. tem que ser uma espaçonave And he even goes extraterrestre. to technical detail, E ele então preencheu os detalhes. lots of calculation. Muitos I cálculos. even study it. Eu até estudei. Very interesting, Muito interessante. very fascinating, Fascinante. but nothing to do with testimony of Mas não Jesus. tem nada a ver com o testemunho de Jesus. But you see, brothers, Mas irmãos e irmãs, it's something there is very interesting. mas há algo muito interessante. Because at least you can borrow something there. Mas você pode pegar alguma coisa You emprestada see, at aí. least you have what happened in the first chapter. Você tem alguma coisa que aconteceu no primeiro capítulo. And that brother, I think he must be a brother. Ele tem que ser algum irmão nosso. When he published his book, he even have a picture. E quando ele publicou o seu livro, ele tinha até um quadro lá, So um you gráfico. see, you have 4 living beings, Você tinha 4 seres and you viventes, have 4 wheels there. você tem as 4 rodas lá, And then whole thing is he really tried to picture it. e ele tentou então fazer um gráfico, um quadro bem Too bonito. bad this time I didn't bring it with me. Infelizmente eu não trouxe dessa vez. But it actually is very, very fascinating, very interesting. É interessante, fascinante.
But brothers, I think I- he says it's in Portuguese, I think. Is it? no, not that one. Não, não é esse não. not that- Não, not esse that não é one. outro. This is quite technical book. É um livro bastante técnico. I don't think it will sell well because it's too technical. É um livro que não vai vender It's muito, not porque é muito popular at all. técnico. So, but anyway, brothers, Então, irmãos, I don't mean to. I try to make a point. eu estou tentando chegar num ponto aqui, irmãos. All we want to know is Tudo que nós queremos saber é o what seguinte: is the spirit of this book. qual é o espírito deste livro? So you must touch the testimony of Jesus. Você tem que tocar o testemunho de If you don't Jesus. see Christ, Se você não ver Cristo, then you don't get this book. você esse livro não se abre para Even you você. can write a wonderful book Você about pode it. até escrever um livro maravilhoso sobre ele. So now, brothers, Então, irmãos e we want irmãs, to know nós queremos saber what is this book about. o que esse livro, qual é a mensagem dele? Isaiah, Isaías. salvation of God. Isaías, a salvação de Deus. Jeremiah, Jeremias, the righteousness of God. a justiça de Deus. Ezekiel, Ezequiel, the glory of God. a glória de Deus. I tell you, brothers, Eu digo uma coisa, irmãos. if you today ask any scholarly rabbis, Jewish rabbis, Se você perguntar a um rabino judaico, if you ask them, se você perguntar a how ele, do you explain the glory of God? como é que você explica a glória de Deus? I tell you, it's very difficult. É muito difícil. Brother Spark used to say. O irmão Sparks costumava dizer, Now, to explain what is the glory of God explicar o que é a glória de Deus. is really beyond us. Está muito além de nós. But you know, brothers, Mas sabe de uma coisa, irmãos? thank God. Graças a Deus, At least you find one book in the Bible você descobre pelo menos que existe um livro na Bíblia really tell us que nos what is diz the glory of o que é a glória de Deus. But again, I say, Mas novamente eu if digo, you only concentrate on this book, se você concentrar somente nesse you livro, still don't understand it. você ainda não entende. You need one phrase from the New Testament to interpret. Você precisa de uma frase do Novo Testamento para interpretá-la. Then you will firmly believe that is so. Então você vai entender claramente. Now, again, Novamente. the whole book is about the glory of God. Agora, o livro inteiro é acerca da glória de Deus. Now, there may be other things. Pode haver outras coisas, But anyway, mas de qualquer forma, the glory of God is the central theme here. a glória de Deus é o seu tema central. Then what you have seen in the first chapter, Agora, o que você vê no primeiro capítulo it is not the glory of God. não é a glória de Deus, It is a likeness of the glory of the Lord. é a semelhança da glória do Senhor. More accurately, Mais precisamente, the appearance of the likeness of the glory of the Lord. é a aparência da semelhança da glória do Senhor. You see, that's the first chapter. Esse é o primeiro capítulo. That's what Ezekiel saw. É isso que Ezequiel viu. That's his vision. Essa foi a visão Then dele. later, in some other part, in some other place, he also saw the same vision. Mais tarde, em outro lugar, ele viu a mesma visão. Now, my brothers, Agora, irmãos, what does this mean? o que What significa is the isso? glory of God? O que é a glória de Deus? You ask any average Jewish people. Você pode perguntar a qualquer judeu, If you ask them, where can you find the glory of God? onde você pode encontrar a glória de Deus? They said, if you want to see the glory of God, Ele diz, se você quer ver a glória de Deus, you go to the temple você vai até o templo, in Jerusalem. lá em Jerusalém. If you enter into the outer court, Se você entrar no átrio exterior, now you go to the holy place. agora você entra no santuário. If you go into the holies of holies Agora, se você penetrar no Santo dos with the Santos, blood, com o sangue, then there então ali you will find the glory of God. você vai encontrar a glória de Deus. In the outer court, Lá no átrio you exterior, have a sunshine, você tem o sol brilhando, natural light. a luz natural. Now, in the holy place, No santuário, you have the light from the candlestick, você tem a luz do candeeiro, from the oil, do óleo, which typify the Holy Spirit. que tipifica o Espírito Santo. So you see, brothers, Então, irmãos, that's holy place. esse é o santuário. But when you get into the holies of holies, Mas quando você entra no lugar santíssimo, according the description from the word, de acordo com a descrição da you palavra, don't see anything. você não vê nada. But don't forget, Mas não se esqueça, if you don't see anything, se você não ver nada, doesn't mean that the glory of God is not there. não significa que a glória de Deus não esteja lá. It means that it is out of your reach.
significa que está além do seu Because alcance. it is out of the visible spectrum. Porque está além do espectro visível. That's why you don't see É it. por isso que você não vê. But don't forget, Mas não se esqueça. today if you go to some reactor, nuclear reactor. Hoje, se você for a algum reator nuclear, Now, when this nuclear reactor explodes or something, radiation really come out, quando acontece alguma coisa e radiação sai, you don't see anything before you're killed. você não vê nada antes de você You morrer. cannot see that light. It's impossible. Você não vê aquela luz. You see, my brothers, Os irmãos and estão vendo. something you never see it, Algo que você nunca vê, but with such a high energy, mas com uma energia tão compacta, everybody will be consumed. todas as pessoas seriam consumidas. So I tell you, brothers, Então eu digo uma coisa, no irmãos. one dare to enter into the Holy of Holies. Ninguém se atreve a penetrar no Santo do No Santo. one can stand before the presence of God. Ninguém pode se atrever a ficar na presença de Deus. Everybody will be consumed by the glory. Qualquer um seria consumido pela glória de Deus. You see? Está vendo? They call it Shekinah. Eles chamam de Shekinah. And this is the glory of God. Esta é a glória de Deus. But my brothers, Meus irmãos, Ezekiel, when he saw this vision, Ezequiel, quando ele viu essa visão, again, he was very young. ele era bem jovem. He was just like Daniel. Daniel. Ele era exatamente como Daniel. Now he has been captured to Babylon. Ele foi levado cativo para a Now, Babilônia. one Um dia, He saw this vision. ele viu essa visão. Now two things As duas coisas really struck him. realmente atingiram. He just couldn't understand. Ele não podia entender. First, Primeiro, this is not Jerusalem. isso não é Jerusalém. If you want to see the glory of God, you have to go to Se Jerusalem. você quer ver a glória de Deus, você tem que ir a You Jerusalém. have to go to the temple of Você God. tem que ir ao templo de Deus. Here is the land of captivity. Aqui é a terra do cativeiro. If you want to have the presence of God, Se você quer a presença de Deus, go back to Jerusalem. você tem que ir de volta a See, you are Jerusalém. away from Jerusalem. Agora, como você está longe de And Jerusalém, now Ezekiel was out of presence of God. agora Ezequiel estava longe da presença de That's Deus. first thing. Essa é a primeira The coisa. second thing, A segunda coisa if the glory of God will visit Ezekiel. é se a glória de Deus vai vir visitar Ezequiel. Now, it's not supposed to come from the north. Então não vai vir do norte. No, Não. it should come from the west. Deveria vir do oeste. You see, brothers, they are here. This is Israel. Aqui está Israel. This is Babylon. Aqui está a Babilônia. So Ezekiel was here. Ezequiel estava na So Babilônia. if the glory of God is coming, Se a glória de Deus vai vir, must from this direction. deve vir dessa direção. And he never know that Mas ele não sabia disso. the glory of God comes from this way. A glória veio dessa direção. From this way. Veio dessa direção. Now, my brothers, Agora, irmãos, this is very important agora isso é muito importante. because Porque even Jewish people knew that the glory of God is in the temple. mesmo o povo judeu que sabia que a glória de Deus estava no templo, They don't know a thing about that glory. eles não sabem nada acerca dessa They glória. don't know. Eles não conhecem. According to their light, De acordo com a luz que eles têm. somehow that glory is limited to the holies of holies. De alguma maneira eles acham que está limitada aos círculos lá do Santo So dos you can Santos. localize that glory of God. Então eles localizaram a glória de Deus naquele cubículo. My brother and sister, Mas irmãos, irmãos, to the surprise of Ezekiel, para a surpresa de Ezequiel, even when he was in exile, mesmo quando ele está no exílio, even when he was in Babylon, mesmo quando ele está na Babilônia, to his surprise, para a sua surpresa, he saw the glory of ele viu a glória de God. Is Deus. it possible, É possível, my brothers? irmãos? Is it possible? É possível. Is it possible that he used to thought Ele costumava pensar, where the temple is, onde é que está o templo? there is the glory of God. Lá está a glória de Deus. Can he dream one day Será que ele poderia sonhar um that could dia happen? que isso aconteceria? Wherever Ezekiel is, Onde é que o Ezequiel there estiver, is glory of God. aí está a glória de Deus. That's beyond a Jewish mind. Isso é muito além da mentalidade You see, my judaica. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, for a Jewish people, para uma pessoa judeu, it's impossible é for impossível you to see the glory of God in Babylon ver a glória de Deus na Babilônia. unless it please God to reveal something very important to Ezekiel.
A não ser que se agrade a Deus revelar algo muito So importante para this Ezequiel. first chapter is very, very important. Então esse primeiro capítulo é extremamente importante. Now, my brothers, Agora, irmãos, let me mention first from the north. deixe-me mencionar primeiramente do norte. Why it is from the north? Por que que vem do norte? This is a great comfort to Ezekiel. Esse é um grande conforto para Ezequiel. Even the people of God, Mesmo o povo de Deus they were scattered. estavam espalhados. They were captured by the enemy. Eles tinham sido levados cativos pelo inimigo. They didn't come this way. Eles não foram dessa They direção. didn't cross the desert. Eles não cruzaram o deserto. So what they do is this. O que que eles fizeram? They went north, Eles foram para o norte. then going this way and come to Depois, bordejando o leste, eles foram até o Iraque, Now you até a see, brothers. Babilônia. Now you see, brothers. Agora, irmãos, What a comfort to Ezekiel. agora que conforto para Ezequiel. Instead of the glory of God going this way, E ao invés da glória vir nessa direção, he saw the glory of God coming this way. ele viu a glória de Deus vindo do norte. What does that mean? O que que significa isso? Without his knowing, Sem ele saber, even he thought that we have been forsaken by God. mesmo que ele estivesse pensando que tinha sido abandonado por Deus, Secretly, secretamente, the glory of God a glória de Deus follow his tinha people. seguido o seu povo. Never forsaken his people. Nunca tinha abandonado o That's seu why povo. you discover it's from the north. É por isso que você descobre que vem do norte. What a great comfort. Que grande conforto. That's first thing. Essa é a primeira coisa. Second thing, A segunda coisa. now the eyes of Ezekiel will be open. Agora os olhos de Ezequiel vão ser abertos. Now the first time he knows what is the glory of God. Agora, pela primeira vez, ele vai entender e ver o que é a You glória de can Deus. find the glory of God. Você vai encontrar a glória de Not Deus. necessarily in the temple. Não necessariamente lá no templo de Deus. Now, what is the glory of God? Agora, o que é a glória de Now, Deus? when Ezekiel tried to describe it, Agora, quando Ezequiel tentou descrever, now we know what it looked like. agora nós vamos saber como é. Without going into detail, okay? Sem entrar em detalhes. Don't ask me how the wheel look like. Não me pergunte sobre aquele negócio das rodas, dentro de roda How lá. they can move and without turning and Como é, not que get into these technical como é que elas questions. se moviam sem se virar? Não vou entrar nesses It's too detalhes. fascinating. É fascinante demais. And we will talk about that until midnight. Nós iríamos ficar falando até a No, meia-noite we will aqui. not do it. Nós não vamos But fazer that's isso. nothing to do with testimony. Mas isso não tem nada a ver com o testemunho de Now, Jesus. important thing is this. Agora, a coisa importante I aqui é o give you the seguinte. general picture. Eu vou lhes dar o quadro geral. Now, it is true. É verdade. According to that engineer, De acordo com aquele the engenheiro, whole picture is something like a spaceship. todo o quadro é como uma espaçonave I extraterrestre. say it's not spaceship, but something like that. É parecido com uma So the espaçonave. whole picture is something from very far and getting closer and closer and É a impressão de algo, de uma espaçonave parecido, de longe que vem se aproximando cada vez mais para So perto. when it is at a distance, Quando chega a uma distância, you only see a storm wind você só vê um redemoinho, coming from the north, vindo do norte. then a great cloud with fire flashing forth continually. Depois relâmpagos reluzindo o tempo todo. And then you have a bright light around E it. depois uma luz brilhante em sua And volta. it's made something like the glowing metal in the midst of the fire. What verse? 4, verse 4. Versículo 4. Olhei e vi um vento tempestuoso que vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo que emitia labaredas de contínuo e um resplendor ao redor dela. So you see it from there, from afar. Você vê de uma distância, But you don't know what it is. mas você não sabe o que é. You don't know what is metal there. Você não sabe o que está acontecendo. Until when it's approaching, Quando- then you know what is that. Então, quando vai chegando perto, você percebe o que é. So only when you come to the end of the first chapter, you know what is that. Somente quando você chega no final do primeiro capítulo que você entende o que So you é. see that? This is gradually Isso, pouco a pouco, approaching you. vai se aproximando And de você. now Isaiah tried to describe that whole vision. Agora Ezequiel vai tentar descrever toda essa visão. So now let me give you whole picture. Deixe-me dar aqui o quadro It's geral. roughly like this. É mais ou menos assim. Now when this something coming, Agora, when this quan- something coming, Quando essa coisa vai chegando perto, then he saw 4 living beings. ele viu 4 seres viventes. And then you find that 4 living beings, there are 4 wheels around it. Esses 4 seres, ele tem 4 rodas em You sua see volta. 4 living beings, 4 seres, and the Bible says e a Bíblia diz they are so living.
eles são tão vivos. The speed, they goes like the speed of light. They move like A speed of light. velocidade é como a do relâmpago. I tell you, brothers. Irmãos e irmãs, And if you want to know what is life, se você quer ver o que é vida, the best place for you to know life o melhor lugar para ver is vida for you to go closer to the throne of God. é você ir para perto do trono de And Deus. there you will find what is life. Aí você vai descobrir o que é vida. So these living beings, Então esses seres viventes, actually, they represent the life before the throne. eles representam a vida diante do trono. You see, sometimes we try to manufacture life Às vezes nós tentamos manufaturar a vida. when you preach gospel. Quando você prega o If evangelho, you yell a lot, se você gritar bem most alto, likely you are not in the spirit. geralmente você não está no You espírito. try to manufacture something. Você está tentando manufaturar alguma coisa. My brother and sister, Irmãos e irmãs, who has more life? quem é que tem mais vida? Depends on who is closer to God himself. Depende de quem está mais perto de Deus. Now, my brothers, Irmãos e here irmãs, you have 4 living beings. aqui você tem esses 4 seres. Without going to details. Eu não entrando em detalhes. Now you have you have wheels. Você tem aquelas rodas. Why wheels? Por que rodas? Because something was in heaven. Porque algo estava no céu. Now somehow that thing's was landing on earth. Agora, de alguma maneira, esse negócio está aterrissando na terra. Now, how you are going to move on this earth? Agora, como é que vai se mover na terra? Through the wheels. Através das rodas. So this wheel speaks of the movement on this earth. Então, essas rodas falam do movimento aqui na terra. But now when you lift up your wheel, Agora, quando você levanta essas rodas, then the whole thing lifts up. agora toda coisa se levanta. And also, you see that? Agora também tem asas. So on the one hand, flying E por um lado está voando, when it is in heaven, quando está no céu. but now when it is on earth, Mas quando está na terra, so then you discover the movement through wheels. você descobre o movimento através de rodas. And not only that. E não somente isso. And then when they stretch the wings like that, Quando eles esticam as suas asas, and it's very interesting. algo They interessante. were supporting something. Eles estavam apoiando algo, Somehow they touched sustentando. Eles estão tocando em algo. something. Very interesting. Algo And interessante. what is that? O que eles estão It is apoiando? nothing but heaven. Mas é o céu. You see that? Então, tá These vendo? living beings, Esses seres they viventes, were so close to the heaven. eles estão tão próximos do céu. They can touch heaven. Eles podem tocar os céus. You see, sometime in our meeting, Às vezes em nossas reuniões, when we really meet the Lord, se nós realmente nos tocamos no and how do Senhor, you describe the presence of the Lord? como é que você descreve a presença And do some Senhor? people will say, Alguma pessoa vai oh, dizer, that meeting is wonderful. aquela reunião foi The maravilhosa. whole congregation Toda a congregação almost touched heaven. quase que tocou no céu. Now, if you want to know that picture, Agora, se você quer ver esse quadro, Ezekiel chapter 1, Ezequiel capítulo you 1, discover these 4 living beings somehow almost touched heaven. você vê que esses 4 seres viventes eles quase que tocam no céu. Céu. They're above the heaven. Agora, acima do céu, There's a throne there. tem um trono lá. And very interesting. E muito interessante. The Bible A said, Bíblia diz, and there was a figure with appearance of a man. havia uma aparência de alguém com a aparência de homem. And I noticed from the appearance of his loins and upwards something like a glowing metal, 27, that looked like fire all around within it. And from appearance of his loins and downward, I saw something like fire, and there was a radiance around him. Vi como brilho, versículo 27, de âmbar, como um aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e havia um resplendor ao redor dele. Now you see the glowing metal? Agora você está vendo um metal glorioso That's aqui, part of the throne. brilhando. Isso é parte do trono. You see, not only part of the throne, Não somente parte do trono, actually it's about that man. e é a respeito desse homem, You see, a figure of a man. a figura de um And homem. then appearance of his loins and upwards something like glowing metal. A sua aparência dos seus lombos para cima como um metal brilhando. And then after this, E depois disso, Ezekiel said, Ezequiel diz, such was appearance of likeness of the glory and of the Lord. como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia. Esse é o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Now, my brothers, Finalzinho do now we versículo come to a 28. very important conclusion. Agora chegamos a uma conclusão muito importante. What picture do we have here? Que quadro nós temos aqui? You see that?
Está vendo? You have a throne here. Você tem um trono You aqui. have a heaven here. Você tem um céu aqui. So these four living beings living under an open heaven. Esses 4 seres viventes estão vivendo debaixo de um céu aberto. They touch the heaven. Eles tocam o céu. One thing. E por um lado, They move with the whole heaven. eles se movem com todo o They céu. bring the heaven with them. Eles trazem o céu com eles. And not only bring the heaven. E não somente os trazem o céu, They bring the throne with them. eles também trazem o trono com eles. So this throne is not a static throne. Esse trono não é um trono estático. This throne is mobile throne. É um trono móvel. This throne can move with the living creatures. Esse trono se move junto com os seres viventes. Sometimes in heaven, Às vezes no céu, sometimes on earth. às vezes na terra. While this mobile throne is on earth, Enquanto esse trono móvel está sobre a how do you terra, call it? como é que você chama? This is heaven on earth. Esse é o céu na terra. You see, brothers and sisters, Irmãos e irmãs. wherever they go, Aonde quer que eles they vão, bring heaven with them. eles levam o céu com eles. Wherever they are, Onde quer que eles they estejam, will say, we have heaven on earth. nós temos o céu na terra. Oh, my brothers and sisters, Oh, irmãos e this is irmãs, the glory of God. essa é a glória de This is Deus. a wonderful thing. Isso é uma coisa And maravilhosa. this is a mobile throne. Esse é um trono móvel. Now, my brothers and sisters, Agora, irmãos e what is that irmãs, picture? está vendo esse What quadro? does that mean? O que And significa? God is in heaven. Deus está no céu. God was sitting in the throne there. Deus está sentado no So trono lá. why you tell me there is a mobile throne? Agora, como é que você diz que tem um trono móvel? You don't understand. Você não entende. Until one day, Até que um dia, you heard one person crying out, você vê uma pessoa gritando: we beheld his glory. nós vimos a sua glória. The word became flesh. O verbo se fez The carne. throne is no longer in heaven. Agora o trono não está no céu. When our Lord was on earth, Quando o Senhor estava na terra, he is the mobile throne. Ele é o trono móvel. Where he went, he brought heaven with him. Onde quer que ele ia, ele levava o céu. Oh, com my ele. brother, where he was, Onde quer que ele he estivesse, brought people under the throne of God. ele levava as pessoas até o trono de And Deus. that's the glory of God. E esta é a glória de And Deus. now you see someone like a man, he said, appearance of a E man. você vê como a semelhança de um homem. Now you begin to understand. Agora você começa a entender. That's why the Lord called himself the Son of É Man. por isso que o Senhor se chama aí o Filho do He Homem. said, this is the time for the Son of Man to be glorified. Esta é a época do Filho do Homem ser glorificado. Oh, my brother and sister. Oh, irmãos Now e you irmãs. understand Agora os irmãos estão what is the entendendo glory of o God. que é a glória de Deus. Now, if you read the letter of First, Second Corinthians, Se você ler a segunda carta aos Coríntios, the glory of God a glória de Deus in the face of Christ. na face de Cristo. Oh, my brother and Oh, sister. irmãos e irmãs, This is the testimony of Jesus. esse é o testemunho de Jesus. I tell you, the discovery of Ezekiel A descoberta de Ezequiel is a great discovery. é uma grande You descoberta. see, for Jewish people, Para o povo judeu, you want the presence of God? você quer a presença de Deus? Go to the house of God. Tem que ir à casa de Deus. But now, if you want to meet God, Mas agora, se você quer encontrar-se com look Deus, for Jesus. olhe para Jesus. Where he is, Onde ele estiver, that's heaven. ali está o céu. Heaven is heaven O céu é céu, because he's there. porque ele está lá. Hell is hell O inferno é o inferno, because he's not there. porque ele não está lá. You see, my brother and sister? Irmãos e irmãs, Even Ezekiel, mesmo when he Ezequiel, used his telescope, quando ele usa o seu he saw telescópio, something wonderful. ele vê algo maravilhoso, Beyond his understanding. além do seu entendimento. Now he cannot localize the glory of God. Agora ele não pode localizar a glória de My Deus. brothers and sisters, Irmãos e when the irmãs, Lord was in Judea, quando o Senhor estava na the Judeia, glory of God is there. a glória de Deus When the estava lá. Lord is in Galilee, Quando o Senhor estava na the Galileia, glory is there. a glória estava lá. Even he has no place to place his pillow, Mesmo- his head. Mesmo que não tenha nenhum lugar para reclinar a sua Now cabeça. fox has hole, As raposas têm os seus birds covis, has a nest. os pássaros têm os seus My brothers ninhos. and sisters, Meus irmãos e you irmãs, discover even he was wandering in the wilderness. você vê que ele estava vagueando no deserto. But thank God, Mas graças a Deus, wherever he went, onde ele foi, you saw the glory. você via a glória de Deus. Thank God, my brother. Graças a Deus, irmão. This is testimony of Jesus. Esse é o testemunho de And now Jesus. you know, Agora você sabe, this ought to be the central thought of this wonderful book of Ezekiel. esse deve ser o pensamento central desse livro de Ezequiel. I think this is a good time for us to have a stretch. Eu creio que é um bom momento para nós darmos You uma want to have esticada. another 10 minutes for Mais tea? 10 minutos para o chazinho. Or what?
Foi verificar se o senhor estava. Okay, 10 minutinho. minutes, okay? Ok, 10 Since you want 10 minutes anyway, so let's bargain 10 minutes. Vamos negociar aqui. 10 minutos vocês tomam e 10 minutos eu And tomo come back depois. quickly. Ok, voltem logo. 10 minutos.